Boa noite para quem já chegou aí na sala. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos ver quem está chegando. Vou colocar aqui na minha outra janela. Boa noite, boa noite. O nosso último encontro. Se tem mais alguém entrando. Mais um. Tem alguém do Campus Code aqui. 10. Ó, tá difícil o Thiagos aqui, hein? 3 Thiagos. É brabo, hein? Pra saber quem é quem vai ser difícil. Então aí. Ok, no nosso último encontro, eu comentei de a gente tentar fazer o Destroy, o Delete, qualquer coisa do tipo. E vi que me mandaram, deixa eu ver se tem mais código que mandaram aqui, que eu perdi o time que eu fiquei olhando uns caras. O da Ingrid, eu acabei não respondendo lá, mas fez só metade, não sei se faltou código aqui. Deixa eu ver se eu clicar, peraí. Acho que eu tô olhando o snippet como fosse um bloco de código. Agora eu vi. Desencana, Ingrid. Não sei se você tá aqui na sala já. Já vi o teu código. Agora eu tô vendo todo. Snippet. Beleza. Vi aqui do Júlio César também. O resto da galera, vocês fizeram, tentaram fazer o Destroy, teve dúvida. Tem algum. Eu queria ver o código para focar nessas dúvidas, tá? Tipo, para ver se a gente tem algum conceito que ficou para trás, ou destrói algo muito novo e fala, putz, eu não entendi o que era para ser feito. Era mais isso que eu estava buscando. Vou abrir aqui a documentação. Eu estou de novo abrindo a documentação do I/O, do File e do Enumerable. Provavelmente é o que a gente vai usar. Aquele módulo Enumerable que eu mandei para vocês, eu vou compartilhar aqui ó, minha tela para vocês poderem enxergar o que eu estou olhando agora. Tá, este cara aqui, Enumerable, essa é uma documentação, além de todas as outras, né? Mas a do Enumerable é um cara muito legal para dar uma boa olhada, entender esse all, n, a diferença entre os dois, chunk e por tantos outros aqui, tantos exemplos. Esse é um cara pra gente ter salvo nos nossos favoritos. Tá? Dá claramente entender, assim, tipo, quem entendeu tipo, essa questão das coleções e quem não, sabe, tipo, usa coleções como fosse for e while só de outras linguagens. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Tá. E aí, da I/O também, do I/O eu vou deixar aqui já nos modos, read only, read and write, write only, write and read, e aí o especial é isso aqui, gente, ó, os truncates. Tá? Trunca o arquivo, cria um novo, no caso do W+, trunca o arquivo existente para 0 ou cria um novo, e por aí vai.
Os Ws aqui pra gente são interessantes. E o que a gente usou até agora foi o A, né, de append. A gente usou o A+, para ele abrir pra gente como escrita e leitura. E a diferença dele, né, para os outros, né, nesse caso especial, é que ele appenda, né, que ele adiciona conteúdo. Acho que é a principal diferença. Vou levar aqui para o terminal de novo. Então, o ponto é... já que a gente pesquisou, para deletar, né, para excluir um card, a gente vai precisar pesquisar, né? Falar assim, gente, tipo, eu fazer um menu, né? Acho que é esse o primeiro ponto, né? Mostrar o menu aí que eu mandei para vocês. Eu vou ter que olhar de novo, porque eu não lembro que eu mandei, então já rapidinho. Tá? Excluir cards, eu mandei para vocês. Vou colocar aqui, ó. O que eu fiz, mandei de menu foi uma coisa assim. Mais uma vez, colocar uma constante, excluir cards. Né? Colocar aqui para manter o padrão. Para excluir cards e para sair. Preciso criar um menu específico para ele. Isso. Aqui pouco importa a ordem, né? Posso colocar 5, já que eu estou usando constantes, não estou usando esses números, não precisa necessariamente ser na ordem dos números aqui. Ele vai fazer uma opção. Eu vi uma pergunta de alguém sobre o loop do, que daria também, mas aí a diferença é que eu preciso encerrar, tá? Eu não sei quem foi que perguntou. Eu vi lá no Slack hoje. E o Júlio, né? Dá para usar o loop do, que aí você abre um bloco de loop, né? Vai utilizando, só que o problema é que você precisa encerrar. Só para explicar o que eu estou falando, não é uma construção que eu uso com frequência. Então, se eu cometer alguma gafe, e aí eu preciso dar um return, alguma instrução que encerre o bloco. Tem um continue. Tem que dar uma instrução no meio do bloco para encerrá-lo, tá? Esse caso aqui eu acho mais fácil de ler, porque foi mais fácil, mais próximo do Portugal, né? Para quem estudou, viu na faculdade. Para quem nunca não viu na faculdade, a gente está aprendendo a lógica de programação, a gente costuma de fazer alguns códigos em português mesmo, né? Então, se a opção for igual a inserir card, então faça isso. Enquanto a opção for diferente de sair, faça aquilo. Então, no nosso caso aqui, enquanto a opção for diferente de sair, faça a instrução. Então, acho que neste caso aqui é mais fácil. É isso aí, Júlio. Break. Então, assim, neste caso aqui é mais fácil. A gente ler com opção. Mais fácil é subjetivo, né? Eu acho que é mais fácil ler. O loop do, você fala assim, então faça um loop enquanto, e esse enquanto não fica claro, né? Não fica claro na instrução. O enquanto seria o do bloco. Então por isso que eu prefiro usar o while nessa construção aqui. Não é uma construção comum, como o Edson bem colocou. A gente vai iterar, a gente vai usar it, map e outros caras que estão lá no enumerable. Por isso que eu sugeri que vocês deem uma boa lida no enumerable. Não precisa decorar, só saber que ele existe. E sempre recorrer a ele quando for fazer uma iteração sobre uma coleção. Então eu coloquei lá mais uma instrução de excluir cards. Eu vou fazer aqui mais um else if. Ops, buscar aqui. Opa, não é hoje, hein? Então mais uma opção de excluir cards. A ideia aqui é que a gente pesquise um card e depois, né, pergunte para o usuário, quer deletar? Ele vai encontrar alguns cards. Falar, você quer excluir esses cards? Sim ou não? Então, pensando no menu, é basicamente isso. Aqui, acho que é quase uma coisa desse tipo, né? Vou até copiar aqui. É uma coisa assim, né? Só que no nosso caso aqui é insira o texto que deseja pesquisar, né? E aí, uma vez selecionado, eu mostraria
Ah, aí eu voltaria para o cliente, ó, algo assim. N para não. Lembrando que se eu fizer. Ops, uma janela sem querer. Se fizer assim, tem que tratar o N e o não, né? Então eu posso colocar S para sim, qualquer coisa para não. Né? Mas vou deixar assim. Mas aqui, se eu não tratar o N e o S claramente, tipo, de forma explícita, eu vou ter um bug no código. Né? O cliente vai botar Y e não vai apagar se eu for tratar só com S. E aí, a gente faz um. Esse código meio português, meio inglês tá fogo. Não é isso? É isso. De novo as constantes, né? Porque eu vou botar S aqui, é literal. Posso errar o código, mas por enquanto tá bom. A gente faz algo aqui, como eu falei, né? Para deixar o código coerente. Opa. Algo assim. Né? Então, pergunta se o cliente quer excluir. Se ele quiser excluir, a gente exclui o card. Se não, a gente pergunta para ele de novo, sei lá. Já temos um problema aqui que é a repetição de código, né? Inclusive, mais uma vez, colocar isso aqui dentro de um bloco, né? De um método, né? Para a gente reaproveitar esse código. A gente pode perguntar se ele quer pesquisar, ele pesquisa o código, coloca o valor que ele quer pesquisar. Ah, além do Gerson, tem mais alguém com problemas para ouvir? Pode ser a conexão sim, Gerson. Se for isso, eu vou escrever aqui. Será a conexão. Desculpa, gente, eu parei de falar mesmo. O Gerson tá com problema de conexão. Tô falando para ele, né? Se for conexão para reconectar, se não esperar o vídeo no YouTube, mas é óbvio que não é muito legal, né? Tenta reconectar que faz mais sentido. Então aqui a gente poderia então ter um bloco de código que a gente pesquisa esse termo e devolve para o cliente os cards selecionados, né? Já tem um método menu aqui. Eu vou trazer para cá. Tá aqui só. Esse método vai perguntar qual quer pesquisar, pegar o texto, dar um cards all e tentar encontrar aqui os cards que atendem. Tá? Esse é outro código também que a gente pode melhorar. E aí eu vou retornar os cards selected. Então se eu for agora aqui, ó, e apagar essas linhas, posso fazer um cards selected igual a pesquisar cards. É um método, né? Então, posso colocar esses parênteses vazios, mas não faz sentido no Ruby. Seleciono os cards e mando imprimir. Tá? Deixa eu ver a pergunta do Júlio aqui.
Tem como, em algum lugar, mostrar o uso da exception? Tem algo tipo throw, catch? Hum, tem. Eu vou colocar aqui. O bloco seria esse aqui, ô, Júlio. E aí eu falo qual que é exception que eu quero buscar. Tá? Ops, escrevi errado aqui, né? Desencane. Algo desse tipo. Tá? E aí, tudo que eu quero buscar, eu entro deixo no bloco begin, e aí, tendo erro, standard error. Tá? Mas nesse caso aqui a gente não está usando. A gente vai ver bastantes blocos aqui, mas não é o caso agora, não, tá? É só para responder a pergunta. Eu não dei esse disclaimer, cuidado com as perguntas que eu respondo todas, sem exceção. Talvez eu paro para responder. Vocês vão entender quando a gente estiver aqui pessoalmente. Então eu posso deixar dessa forma, e aí eu tirei então, né, aquele bloco de pesquisa. E aí a gente pode vir aqui, ó, tirar esse cara e target selected. Dá para usar quando abrir o arquivo, né? Tá falando aqui sobre o bloco de rescue. Mas neste caso aqui, a forma que a gente está abrindo não vai dar exception, né? A gente está abrindo com A, então se ele no arquivo não. Só se o arquivo não tiver leitura, for um arquivo existente e não tiver leitura. Aí a gente pode tratar. Mas nesse caso, tipo, eu vou subir uma exception tão técnica, acho muito fora do negócio. Então vocês vão ver que a gente vai tratar, por exemplo, quando a gente tiver uma transação bancária, por exemplo, né? Então se falhar aquela transação bancária, ela está fora do nosso contexto, ela está fora do nosso domínio, eu preciso tratar, né, um potencial erro para mostrar para o cliente um erro mais adequado. Mas no Rails, por exemplo, quando a gente for fazer busca de registro, se você dá um find num registro por ID, se não tiver, ele vai dar exception e nem por isso a gente trata. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente trata erros. A gente pode estar escondendo erros que, na verdade, deveriam ser expostos. Tá? Não deveria acontecer. Né? Então, a gente deveria, no caso do arquivo, por exemplo, ao invés de ficar tratando exception dele, deveria me assegurar que ele é possível para leitura. Né? Então, neste caso, nós estamos aqui do A+, ele vai sempre criar um arquivo, só daria erro se não tiver leitura no arquivo. Né? Ou se a pasta que eu estiver escrevendo eu não tiver leitura nela, não tiver escrita nela, desculpa. Então eu vou criar um arquivo naquela pasta e vai dar erro. Então, de novo, nós deveríamos tratar, na verdade, esse problema antes da execução do código e não no código. Né? Eu não vou entrar muito nesse mérito da justificativa deste bloco de código, que a gente vai ter a oportunidade de discutir isso pessoalmente, mas tem que tomar cuidado com o código defensivo demais. Né? O código fica tão complexo, ele fica tão na defensiva, que ele foge do negócio. Né? Ele fica pouco expressivo. Então a gente tem esse cuidado aí. Mas bem. Então voltando aqui, então a gente busca os cards, card selected, e aí eu pergunto para o cliente, vou até rodar, né, até o momento, para a gente ver como está ficando. Então aí, veio invertido ali, né? 5 excluir cards. Então vou colocar olá. Ele vai mostrar excluir sim ou não, vou colocar S, né? Já vai abrir para outra opção, porque eu não fiz nada ainda, não tratei. E aí eu vou dar um 4 sair. Já vi um problema aqui, né? A ordem que ficou. Inverti de ordem aqui, tá? Botei o sair para baixo. Vou mudar os números também para ficarem coerentes, já que eu mostro para o cliente esse valor. Opa. Aqui. Vamos invertir os números aqui.
Bem, mas agora voltando ao cerne da questão, né? Então a gente pesquisa antes, mostra o cliente, quer excluir, né? Ele disse sim ou se não. Opa, quebrei uma linha aqui, estava muito junto. O ponto é, nós poderíamos ter uma forma de escrever todos de uma vez só. Tá? Deu um save all, por exemplo, né? Dado uma lista, a gente salvar esses arquivos. Né? Na versão que eu tenho, quando a gente começou a falar sobre esse código, eu mostrei para vocês uma versão já rodando. Na minha versão eu tenho um save all, né? Aqui eu acabei usando outro caminho, quis mostrar uns outros conceitos para você, então não fiz um save all. Mas a gente pode, né, usar o próprio save aqui, né, fazer um... A performance vai ser das melhores, depois eu vou mudo essa versão na sequência. Mas a gente pode aqui, né, alguém abriu o microfone aí, quer falar? Alguém quer falar? Não, 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 não. Está com o Henrique aqui também. A gente pode aqui escrever, só escrever no arquivo, não precisa necessariamente apagar, né? Então, por exemplo, se a gente fizer um método, se a gente usar o método save, eu vou usar sempre append, então tomar cuidado que eu não vou estar excluindo. Agora, se eu escrever aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer um método privado aqui. Ops, de classe. Eu quero, apesar de minha meta é escrever um destroy, estou escrevendo um save aqui, né? E aí eu recebo cards. E aí, ó, faço um file open, de novo. Vou repetir o nome do arquivo, preciso colocar isso numa constante. Abro o arquivo agora para leitura e escrita. Na verdade, só preciso para leitura, para escrita, né? Eu vou colocar WA aqui. Só que agora eu vou dar um truncate no arquivo, né? Então, se passar por aqui, eu vou appendar o arquivo. Oh, desculpa, eu vou dar um truncate no arquivo. O arquivo vai para zero e eu passo a escrever dali em diante. Se eu pego esses mesmos cards, já que eu sei que é uma lista de cards isso aqui, e faço um map. Lembra que o map ele itera uma coleção e converte uma nova lista, né? E para cada card, então para cada lista aqui, eu vou dar um toRow. Não é isso que é o método que a gente tem aqui embaixo, ó, toRow. E aí eu vou criar a variável aqui. Tá? Cards to file. Aqui agora eu posso pegar o arquivo, dar um puts nele, eu vou escrever no arquivo, pego esses cards to file, ele é um array, né? Vou falar, pega esse array, converte para mim na string, ou seja, dá um join em todas as... Só que coloca um /n em cada um deles. Até aqui fez sentido, né? Tipo, pra quem não quer abrir o microfone, dá uns joinha, dá um dislike aí no texto, aí, qualquer coisa do tipo. Enquanto eu mostro no RB o que eu pretendo fazer aqui. Então eu tenho, se eu tiver uma lista aqui qualquer, uma lista de strings, nome, converti essa lista, tá, numa nova string, só que fazendo join por /n. Se eu mandar printar isso aqui, vai ficar claro o /n. Então o que eu fiz ali? Eu peguei então aquela lista, então essa lista de strings aqui, né? Mandei juntar ela por /n.
Então, o que eu acabei de fazer agora é fazer um cara que salva todos os cards, só que cuidado, né, que ele é um método perigoso. Eu nem sei se ele é um método que devia estar exposto aqui. E ao fazer isso, ele trunca o arquivo. Então ele vai salvar só uma nova lista. Ele vai sobrescrever esse arquivo aqui. Né? Aí vamos lá. Então, assim, eu pesquisei os arquivos. Se eu vou fazer uma coisa bem estranha, porque no meio do código vai ficar estranho, mas espero que faça sentido. Se eu pegar cards.all e falar menos cards selected, cards resultante, né? Qualquer nível aqui ficou meio feio, mas tudo bem. E se eu fizer agora cards.save all, se eu não fiz nenhuma caquinha, eu acabei de apagar os arquivos, os cards. Tô quebrando uma linha aqui, né? Putz, vazio pra quebrar uma linha. Se eu não fiz nenhuma caquinha, se eu fizer um excluir cards, olá, controlar, falei sim, boom, não tem cards. Vou de novo, excluir, olá, tinha tudo de cards toda hora. Vamos lá. Excluir cards. Olá. Cards excluídos. Devia ter pesquisado antes, né? 2. Ó. Português, inglês, tá meio junto, né? Estranho. Pesando todos. Olá, hello, português. Nossa, que estranho. O seu arquivo tá meio bagunçado, não? Como eu não lembro tal arquivo, eu vou olhar esse arquivo de cartas TXT. Um registro, pulou linha. Outro registro, pulou linha. Registro, pulou linha. Tá estranho, né? Essas quebras de linha no meio aqui. Hahaha. Faz todo sentido. Todo sentido exagero, né? A gente criou um cards to file aqui, mandou dar join nele por /n. A sensação que dá é que já tem o /n, né? Vamos tentar descobrir o que aconteceu aí. Ó, abriu o RB. Tem o require. Ativo no cards. Ou load também, né? O cards tá legal. Tô fazendo o mesmo código que tá lá. Ó, aqui tem umas linhas que estão com /n já. Ó.
Meu card tá bagunçado, tá vendo? Tem uns cards que estão... No conteúdo dele tá barra N. Ou foi uma coisa que eu gravei da outra vez, que eu não me lembro. Ou foi agora, quando a gente deu um excluir todos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um RM no cards. Opa. Vou me assegurar que a gente não escreveu nada errado. Vou inserir 2 cards. Ops, não ficou muito bom, tudo bem. E vou visualizar todos. Certinho, né? Junto do outro. Vou inserir mais um, por causa do olá. Não ficou bom, eu quero apagar o olá. Olá. Hello. Visualizar todos de novo. Pesquisar, que saco. Visualizar todos os 2. Visualizando todos, ó, português, hello, açúcar e olá. Estão vendo aí? E agora vou excluir cards. Agora vamos visualizar todos de novo. Ó, temos um bug no código. Olá, bagunçou aqui. Olá, e bagunçou aqui. Então, o arquivo estava ok, quando eu dei excluir todo no meu save all novo aí, se perdeu todo. Ele até fez a subtração correta, né? Eu pedi uma lista, a partir dali subtrair a outra, a subtração foi ok. Mas o problema está aqui. Tá nesse... Quando eu tô convertendo o card para to row, depois tentando escrever ele com join aqui, ele não está gostando muito não. Tá colocando barra N em cada um deles, mas, né, tipo, quando ele vai apresentar isso para o usuário, está ficando errado. Né? Vamos ter que entender isso. Aqui eu já vi que a gente escreve puts aqui no arquivo, só que eu não coloco puts, eu não coloco barra N, né? Porque o próprio puts põe o barra N, né? No final. Vou olhar minha cola aqui, meu outro código. Que eu nem lembro onde eu fiz essa parte. Ah, eu empurrei para aqui, ó. Eu não coloco barra N. Porque eu tô colocando duplos barra N's aqui. O que eu fiz no outro código foi isso aqui. Esse método, numa string, ele concatena. Numa lista a gente já usou. Eu posso chamá-lo encadeado, inclusive. A gente já viu esse método aqui. Então, e ali no do arquivo ele também insere no arquivo um novo conteúdo. Vamos ver agora se faz mais sentido. Tá ok. Eita. E mais um. Visualizar todos. Estão todos lá. 4. Olá. Yes. Visualizar todos. Acho que não funcionou direito não. Visualizar todos. O olá continua aqui.
O inglês ficou bagunçado. Eu salvei? Vamos ver. Que coisa, hein? Ao invés de apagar, ele insere um em branco. Pois é. Minha lista aqui. Talvez o problema esteja aqui, né? Vamos voltar. Vou abrir aqui o cards. Deixa eu ter só para arrumá-lo. Que eu sei que ele tá errado. Nem sei se vale. Se eu que nem aqui. Eu estou recriando o TXT, Felipe. Porque eu estou dando um append, né? Ó, vou voltar aqui, ó. O W+, aqui, ó. Trunco o arquivo, tá? É o mesmo que eu falei que eu olhei minha cola aqui, que eu fiz uma outra abordagem. Que eu até devi com W, porque o mais aqui é para leitura, né? Mas o exemplo é basicamente o mesmo. Vou até explicar para você dessa construção aqui. Vou dar um visualizar todos. O arquivo está certo. Eu fiz isso aqui só para a gente poder abrir aqui o nosso IRB. Download aqui em cards. Opa, card. Tem que ser o nome do arquivo. Né? Se eu dou um card.all, vem uma lista com 3 elementos. Peguei aqui o problema. Já vejo isso. Vamos. Se eu dou como eu chamei esse método de find, eu não lembro agora. Ah, eu não criei método para isso ainda, eu fiz só um include, né? Eu até podia ter feito um find all aqui, né? Eu vou até fazer esse cara já. Que é basicamente isso aqui. Tá? Entro em card, só que aqui não, né? Não preciso disso aqui, self. All. Esse o barra N que eu comentei lá, né? Esse que eu falei, que eu tenho um barra N já e tem coisa a mais. Em todos eles, ó. Já vou mexer nisso. Eu já tinha visto esse cara, eu comentei agora há pouquinho. Mas segura aí. Aqui eu acabei de fazer um find all pra gente, que encontra todos, né? Eu achei que esse método já tinha feito isso com vocês aqui, eu não tinha feito ainda. Então eu acabei de fazer um find all. Então vamos ver se eu dou outro load aqui. Vamos ver se existe find all agora. Vocês viram aqui que deu um warning, né? Eu mandei carregar o novo arquivo e ele falou, ó, já tem essa constante separador, tá? Coisa do Ruby mesmo. Find all. Vamos ver se funciona. Olá. Texto, eu chamei de text, né? Pronto. Tá, então vem uma lista. O que eu quero é ver se aquela construção que eu acabei não testando, né? Card.find all, que eu fiz meio sem mostrar para vocês,
se ela faz sentido. Olha, não está subtraindo. Por que isso? Porque para ele esses métodos não são iguais, ó. Então esse é o primeiro bug que eu queria mostrar. Ó, vou fazer esse código com números. Eu acho que até no Corre de Saga tem um exemplo disso. Se eu fizer um... Ele subtrai. Vou fazer com 4, ó. Ele subtrai. Por que que aqui, apesar de ter o mesmo valor, ele não subtraiu? A gente tem algumas alternativas aqui. Uma delas vocês fizeram no Code Saga. A gente pode tentar implementar uma igualdade aqui entre eles. Eu não lembro agora se é a igualdade que ele olha. Tá? Tá? E aí eu vou perguntar aqui. Vou colocar self só para mostrar quem é quem. Aqui o self não é obrigatório nesse caso. Vocês devem ter feito algo assim lá, né? No Code Saga. Precisei separar vídeo para igual igual. Estou fazendo agora. É que eu bati no primeiro num bug antes de chegar nele. Eu queria chegar nesse bug, mas não cheguei no outro primeiro. Não tem problema. Coisas comuns. A gente vai fazer isso aqui, né? True, false, false. Vai ter muito código aí por aí assim, né? Então, se português do card que eu estou olhando é igual ao português do outro card, e inglês do outro card. Deixa eu dar maximizar essa visão nossa aqui. Melhor agora. Então, se português desse card é igual ao português do outro card, e se inglês desse card é igual ao inglês do outro card, true, se não false. Esse código, apesar de, né, você te ler o código, parece que faz sentido, mas essa expressão aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, já é true. E lembra que a última linha do Ruby é a linha retornada, então esse cara aqui é desnecessário. Isso já é true ou false. E vamos lá de novo, vamos carregar aqui de novo. Ó, veja que a gente continua com o cara que eu fiz o igual. Eu fiz o nosso igual aqui mesmo. Eu não fiz find também. Só fiz isso, né? Underline pega o último elemento, tá? Então, o que eu tenho agora é um objeto desse tipo. Vou pegar outro elemento. Eu sei que os objetos são diferentes, porque são criados em momentos diferentes. O igual igual parece estar funcionando, né? Vou falar que o outro card agora é o last. Falso. Parece estar funcionando. E aí, voltando para o nosso aqui. Para as listas. Esse não está no numeral. Está no array. Que eu vou abrir outro aqui agora.
Vou abrir no array aqui. 1, 2, 4, 1, 2, 3, que não muda muito. Vou ver a implementação do método menos. Vendo que ele retorna o novo array, que é uma cópia do original, removendo os itens que aparecem no outro array. A ordem é preservada do array original. Ele compara os elementos usando o seu hash e o EQL para mais eficiência. Então tem um outro método aqui que eu precisaria implementar, que eu não me lembro. Na minha cola aqui eu já tinha implementado esses caras para mostrar. Estão vendo aí? Ah, desculpa. Opa. Roubei e não mostrei para vocês. Espera aí. Aqui na minha outra implementação. Os métodos estão lá. Então, hash. Esse hash é para dar um número único para cada elemento. EQL, que é igual, e o igual, que é a sua implementação. Tá? Então, se a gente quiser fazer isso, vou até fazer igual o meu aqui. EQL. O hash. Aí lá estava front back, aqui nosso é português. Todo método implementa hash, e aí só que eu fiz aqui foi uma soma dos dois hashes lá naquele outro cara. E aí eu fiz o igual, que nada mais era que o EQL undercard. Ou seja, deleguei pro método original, né? Se a gente der um load aqui, e nosso primeiro teste, bom, tá lá. Agora eu faço a subtração. Então, a subtração por si só, a gente usa com frequência no Code Saga, a gente viu, mas tem alguns métodos que precisam ser implementados, senão ela não funciona. Tá? Eu acabei pulando as ordens aqui, eu queria chegar primeiro neste problema para a gente mostrar com mais calma, mas eu acabei ficando no barra N aqui, que é o nosso problema em questão. Que está escrevendo aqui, eu nem lembro, confesso que eu nem lembro mais o porquê está escrevendo. Vou até sair daqui, dar um RM para a gente voltar ao ponto inicial. Card System, inserir, olá, hello, inserir, açúcar, sugar. Tá? Visualizar todos, estão todos lá, sair, aí vou aqui no RB, dei um load, card.all. Ele já está inserindo com barra N desde o início, não é nenhuma coisa dos códigos novos, tá? Então, dado isso, significa que quando a gente insere um cara, nas primeiras opções já, né? Tá, inserir. A gente está tirando aqui, ó, a quebra de linha aqui, está tirando a quebra de linha aqui, mas está escrevendo aqui, ó, este cara. Provavelmente, quando eu converto ele para um objeto, que eu não lembro onde está o método, vamos ver se está para cá, toCard. Tá, então, quando a gente pega os dois elementos aqui, lembra? O inglês está ficando com barra N. Então aqui o único, né, dado a forma com que a gente fez, a gente poderia ter... Quem está usando o toCard hoje? Ó, o line aqui, né? Então a gente poderia dar um chomp aqui, para tirar essa quebra de linha, tá? Vou para quem tinha perguntado do barra N, vou carregar de novo aqui.
Dei o all. Aí tá lá. Tá, Júlio. Acho que o Júlio tinha comentado, né? Tiramos barra N. Então tínhamos um bug no nosso código que estava causando aquele problema. E aí agora, vamos ver. Depois de tudo isso, 4 excluir. Olá. Temos um card. Yes. Visualizar todos. Removemos. Então implementei o destroy com um save all. Eu trunco o arquivo. Tá? Então, putz, como é que eu faço para mover o ponteiro? Né? Dessa vez eu não vi nenhuma resposta assim, né? Então ninguém mandou algo desse tipo. Ah, vou mover o ponteiro dele para cá, não é para tanto. Eu vi gente que tem o read lines. Gente, vamos tentar aproveitar os métodos que nós já temos. Tá? Ah, vamos ler o arquivo de novo, não é para tanto. A gente já tem métodos de leitura, né? A gente já tem aqui o all. O que eu fiz aqui foi utilizar os métodos que eu já tinha. Né? Então eu posso agora, já que eu fiz um find all, eu posso fazer um destroy all, né? Então destroy all que atendem essa expressão. Então eu vou trazer isso, vou trazer o código para cá. Vamos ver aqui. Já vi. A gente faz primeiro. Faz um find all nele aqui. É isso. Trago todos os cards que eu quero destruir. Então eu encontrei os cards. E aí salvo os cards, que nada mais é que todos menos os cards to destroy. Vamos ver se a gente aplicar aqui. A gente vem aqui, da card.destroy. E aí, onde eu pergunto para ele? Nossa, a resposta excluir foi péssimo, né? Foi o pior nome variável que eu dei nos últimos dias. Resposta excluir. Gente do céu. Então, a gente pega agora então, a resposta excluir, né? Nome ridículo. Então, destroy all, que basicamente é encontrar todos os cards. E uma vez encontrados os cards, a gente salva todos. A gente subtrai todos, né? Dos cards to destroy. E este cara eu quero ver funcionando. Deixa eu ver, excluir. Oh. Não lembro qual card que tem aqui. Um pouquinho pra cima. Ah, tem um açúcar. Ah, aqui pode ter um bug, hein? Yes. Paguei todos. Se eu visualizar todos agora, o que acontece? Ah, tá lá, ele não apagou. Se eu pesquisar, ele está lá. Eu não dei 4, né? Dei pesquisar. Tô doido. 4. Açúcar. Yes. Visualizar todos. Tá lá. Então, por ser o último, não está apagando. Por algum motivo. Não, olá. Hello. Vou fazer mais um olá, hello. Vou fazer um terceiro agora. Eita, toda vez que eu errado já. Vou visualizar todos. Ó.
Açúcar, sugar, aí ó, olha que ele ficou aqui em cima, ó. Ele colou aqui. Olá, temos uns bugs aqui, hein? Vou apagar o olá, que deve ter que apagar os dois. 4, olá. Vamos ver todos agora. Ah, não, o destroy não rolou bem não. Eu já suspeitei de um outro bug. Vou deixar pra vocês, provavelmente. Açúcar, olá, hello. Vamos ver. It's closed. Olha, ele não reclamou, você não apagou. Esse files closed aqui é o retorno do método save all. No método save all, a última linha dele é essa linha aqui, tá? Por isso que ele tem esse file closed. Ele retornou o retorno desse método. Lembra, a última linha do Ruby, eu poderia dar um true false aqui para mostrar que excluiu, mas como eu não faço nada com o retorno do save all, a última linha que está sendo retornada é a linha do arquivo. Aqui funciona direitinho, né? Provavelmente foi algo aqui, né, gente? Resposta excluir, destroy all. Vamos ver de novo. Vou inserir. E vou excluir. Ah, opção inválida. Tá mostrando aí pra mim. Vou lá. E visualizar todos. 2. Mas ela ficou um lixinho aqui, ó. Ficou um lixinho. Vamos ver por quê? Aqui tá o conteúdo do arquivo mesmo. Vou tentar apagar esse conteúdo pra gente ver se tem algum problema na exclusão do último elemento. Que era o que eu queria mostrar. Visualizar todos. Ó, ele não está apagando o último elemento. E vamos dar um cat aqui, ele fica perdido, né? Vamos tentar entender? Ó, single card é o próprio card, o método que eu fiz foi esse aqui, né? Se o inglês inclui, eu sou, se o português inclui. Qualquer um incluir dá true. Ele diz que inclui aquele elemento. Então vamos para o IRB, pegar card.all, opa, load, card.all, pegou nosso elemento. Tem um espacinho aqui perdido, não tem problema, esse espaço eu coloquei. Vou pegar o last ou first, não importa. Peguei o elemento, colocar ele numa variável aqui, esse é o último retorno. Isso quem me dá é o IRB, tá? Isso aqui é coisa do IRB. Underline, ele pega a última variável instanciada. E aí eu vou entender, eu vou mostrar agora, Júlio. Aí, eu vou perguntar para ele, você inclui?
Se eu botar minúsculo faz mais sentido, né? True. Esse cara aqui, ele está encontrando nosso elemento, né? E aí, o outro teste é card.all menos card.findAll. Olá. 0. E aí, quando a gente está inserindo no save all aqui, vamos ver. Vou fazer o seguinte, ó. Eu consigo dar um comando de linha de comando aqui, né? Cat cards.txt, só para mostrar o conteúdo do arquivo. E aí, ó, save all, uma lista vazia. Arquivo fechado. Card.all. Esse é o comportamento que nós gostaríamos. Vamos ver o arquivo como é que ele está. Vazio. Esse é o comportamento que nós gostaríamos de ter. O comportamento nos parece correto. Deixa eu olhar de novo aqui. Não é porque quando ele faz a subtração dos arrays, o array fica limpo e por isso não altera o arquivo. Fez sentido aí, Júlio? Eu mostrei agora. Eu peguei e mandei escrever um array vazio, que é o que deve estar chegando pra gente. Ó, vou dar um load aqui. Então eu peguei aqui. Você viu que aqui na subtração, né, ele ficou vazio, né? Então o que eu fiz aqui nada mais de mudar o save all. Aí você viu que quando eu mandei buscar todos agora, não tem mais nenhum. E o arquivo está vazio. Vazio. Então vamos lá, vamos pesquisar aqui o que pode ter acontecido agora para a gente ficar com essa sujeira no arquivo, né? Vou até começar a escrever de novo no arquivo aqui. Ó. Tá lá. Mais um. Tá lá certinho. Vou excluir. Vendo que voltou o nosso potencial bug aí, né? Deu um sim, ó. Mandei olá, ele encontrou olá, mandei excluir. Ele escreveu de novo no arquivo e não conseguiu apagar. Vamos tô dando sim aqui no Destroy All. Esse meu código novo aqui não foi dos melhores, hein? Aqui a gente pegou todos os cards. Faz sentido. Tem uns cards para destruir, que ó, também são todos os cards que implementam, que atendem aquela condição do texto. É uma subtração. E apesar disso, ó, a gente não está conseguindo apagar o arquivo aqui, né? Aqui
Eu até faço, né? Tipo, a busca, né? Tipo, por. Que é isso aqui que eu queria olhar agora. Você tem o Chomp aqui. A gente tá fazendo direitinho. Ops, não é essa que eu queria mostrar. Eu queria ir pro RB de novo. Tá lá. Opa. Que é exato. Ó, o que eu fiz aqui, para mostrar, é exatamente igual ao que a gente faz aqui. Find all por texto. Esse texto é o texto que veio aqui do destroy. E o save all vai receber o retorno dos dois, né? A subtração dos dois. Aí eu queria a variável cards to destroy. Estou simulando aqui, tá? Passo a passo. O nome também tá errado, né? É cards para mantê-lo, né? Destroy são os que foram encontrados. Aqui tá bem ok. Ah, alguém mandou aqui, né? A minha bendita variável aqui, né? É essa aqui? O meu cards. O meu cards destroy all faria mais sentido se nós recebêssemos uma lista de cards, né? Vou deixar mais semântico. Receber uma lista de cards aqui, são cards que ele tem que destruir, já que é destroy all. Então, por exemplo, aqui, esse caso, ele poderia receber card selected. Faz mais sentido do que esse response excluir que nós tínhamos nosso bug aqui. Então, neste caso aqui, eu falo cards to destroy, recebo os cards selecionados. Então, destroy all, né? Então, destrói todos os cards que eu te passei. Aqui, ops, o kkk. Aqui eu recebo cards. Destroy all cards, né? E aí eu passo para ele aqui isso aqui, né? Faz mais sentido. Pode ser, pode ser. Na verdade nem foi, né? Porque Aí agora é só no vídeo agora pra gente pegar de novo, não vou voltar, não vou ter que dar um monte de undo aqui. Mas a primeira versão eu fiz sem o Destroy All, o Júlio. Né? Você perguntou assim, será que funcionou aquela vez? Porque foi, não, aquela vez não tinha o método Destroy All. O método Destroy All foi onde eu inseri o bug. Né? A primeira vez eu tinha escrito aqui, né? Eu fiz o save all aqui, desse lado aqui. E aqui depois eu fiz o destroy all e esse destroy all que seria o bug, porque eu passei para ele resposta excluir, essa variável estranhíssima aqui. E agora visualizei todos. 4 excluir. Sugar. Yes. Visualizar todos. 2. Nenhum. Inserir card. Olá. Hello, tá lá. Inserir card. Sugar. Apagar um card. Sugar. Yes. Visualizar todos. Tá lá. E só para confirmar, pesquisar.
Pesquisei olá, olá. Tem umas melhorias que a gente pode fazer aqui, né, nos cards. Tá bem ruim de ver. Nosso to S aqui, por exemplo. A gente poderia colocar uma quebrinha de linha aqui. Uma coisa assim. Ó, deixa eu ver aqui. Separa melhor, né? E outras melhorias daria para fazer. Mas agora nós temos então, né? Métodos novos aí, destroy all, o find, o exclude. A gente pode até implementar um destroy no card direto, né? Então pega ele e subtrai dele da lista, né? Vou até colocar aqui como seria esse destroy, apesar de não ter utilidade. Estou mantendo os métodos aqui de classe, né? Método all, to card, destroy all, find all, tudo junto. Tem uma boa prática. Opa, tem um perdidinho aqui. E depois os métodos de instância. Include, save, to hash, igual, eql, to row, to s. E aí eu posso implementar aqui o destroy do próprio elemento. Aqui basicamente a gente poderia dar um card. Tem forma melhor de chamar essa classe aqui, mas card, nesse caso que é ok. Save all, nada mais é que all menos self. Existe, Júlio, tem um projeto mais recente que é isso que eu vou falar agora, mas eu não lembro o nome. O mais velho é o Ruby GTK, se não me engano. Tem um equivalente para PHP GTK, que nada mais é que uma DSL, né, uma Domain Specific Language, para você programar com a GTK em Ruby. Aí você consegue fazer uns códigos mais desktops e tal, né? Eu nunca gostei da GTK, a GTK sempre teve muito pesada, problemática, ainda mais fora do ambiente dela, né, fora do GNOME e tal. Mas é uma opção. Então, se você precisar fazer um código simples e tal, E aí tem um outro cara que eu queria lembrar muito o nome, mas esqueci. Que aí você pode. Aí acho que faz para nativo para Mac, para Windows, mas eu acho que é experimentar os projetos, acho que eu nunca vi nada de produção deles. Desde GTK eu já vi coisas na produção, bobinhas, mas já vi. Agora, este outro que eu não lembro o nome, não vi nada demais. Eu vi só um GitHub uma vez, né, um postzinho falando sobre, mas não vi andando não. Perguntou aqui se tinha alguma biblioteca para desktop. Destroy all, então, aí voltando para o self, você vê que em vários momentos aqui eu estou implementando o método e coloco self na frente, significa que neste contexto eu estou falando que é um método de classe, então você vê que eu chamo card.toCard, card.all, e aí quando eu estou dentro desses métodos, eu posso referenciar outros métodos de classe sem passar self. Tá? Então aqui eu chamei all, eu não passei self. Poderia, mas não passei. Já nesse destroy que eu fiz aqui agora, esse rascunhei aqui, eu falei card, classe card.save all. Aí eu pego all, aqui já tem um bug. Esse cara não vai funcionar. Agora vai. Eu não posso chamar all aqui dentro, porque esse método não existe. Eu vou deixar o bug aqui. E vou para RB. E aí eu vou fazer um card.all.last. Peguei um card. Card.igual underline, vou pegar ele. Card.destroy. Pum. Tá? Não tem método all para o objeto do tipo card.
Então aqui eu terei que fazer card.all, faço um load de novo, tento agora, pum. O que ele não gostou aqui foi que eu tentei pegar um elemento qualquer e subtrair. Então se eu colocar, deixa eu ver aqui, please convert card to array. Oh, fuck up. Vamos ver agora. Oh. Esse card que eu pesquisei, olá, hello, cards. Nenhum card mais. Vou tentar. Card, new, português, olá, inglês. Hello. Save. Oops. Card.all. E salvar mais outra aqui, só para desencargo. Tá? Estão dois lá. Um card qualquer, card.last. All.last. Card.destroy. Cards.all. Tá lá. Então agora a gente tem o método destroy nele. Então eu posso dar um destroy direto no card. A gente não está usando para nada aqui. Mas o ponto mesmo que eu quis mostrar assim, tipo, entre outras coisas, envio de mensagens. Perceba que agora, quando eu lido aqui no Part System, não fico mais iterando lista. Eu acho que tem o único lugar que está fazendo isso aqui, né? Que esse cara aqui, na verdade, é o nosso find all, né? É isso? Eu não preciso mais manipular esse cara aqui, né? Isso que eu queria mostrar, que a gente começar mais envio de mensagens. A gente ficou agora com vários pequenos métodos. Eu tinha métodos grandes, né? Tinha corpos grandes de código. Agora são métodos que não passam de 3 linhas, né? 3, 4 linhas, talvez maior. Deixa eu S aqui. Então a gente faz leitura do arquivo, não recapitulando, lê todas as linhas do arquivo e passa para uma lista, né? Um array. Depois eu mapeio isso tudo para toCard, pegando a representação de cards, do objeto do card dele. No toCard aqui, então, eu recebo uma linha, né, uma string, separo ele e transformo no objeto do tipo card. Destroy all, a gente acabou de fazer. Nada mais é que pegar todos os cards, subtraindo os que a gente receber, deletar. No find all, nada mais do que pegar todos os cards, dar um select, né? Lembra que o método select, ele retorna todos os elementos que atender a condição do bloco, então que retornar true, né? Então já vê aí, esse card, esse single card, ele inclui esse texto? Se sim, retornou. Save all, a gente acabou de fazer também. Pego todos os cards que chegou, converto ele para linha agora, não mais para card, né? A gente fez, né? To row, deve estar aqui embaixo. Mostro ele, trago ele para uma representação de linha, né? E aí eu escrevo ele no arquivo. Aqui é uma coleção, né? Quero juntar toda essa coleção, quero formar uma única string juntando por _n. Aqui não uso mais puts, porque o puts ele quebra de linha, né? Aqui eu estou usando o inserção, né? Estou inserindo nesse arquivo, nesse método. Include, como eu já falei, eu pego as duas faces, né? Português e inglês, ver se inclui. O save, a gente abre o arquivo para append, né? E salvo a representação de linha do arquivo.
Destroy nada mais é que salvar todos os arquivos, todos os elementos, menos ele próprio. E aí, 20 para baixo. Hash. Fazer uma representação única desse elemento. Então, deixa eu ver se eu tenho o card aqui ainda. Tenho. .hash. Só para mostrar, então, uma representação numérica deste elemento. Eu nada mais fiz que foi a soma dos dois hashes aqui, do inglês e do português. Another card. Oh, desculpa, igual, recebe outro card, né? E delega para EQL, que é igual. Aí no EQL eu vejo se as duas faces são iguais. To row eu acabei de falar, né? Então junto os dois e o to s. Aí uma melhoria aqui que confesso que está me irritando um pouco, esse é o nome do arquivo. Então, cards. Acho que aqui podia ficar junto. File name. E aí eu venho aqui mudar. Cards file name. Tem mais um lugar aqui. Dou mais um open aqui. E mais um aqui. Não é isso? Aí tira. Então, meu código ficou agora, né, com mais instruções, menos strings. Né? Se vocês lembram a primeira versão, ela parecia bem mais simples, né? Agora temos as constantes que representam os valores constantes aqui do card. Uma coisa no Ruby agora é freeze. Vou mostrar na RB o que faz isso. Então congela essas duas strings aqui para elas não serem alteradas. Vocês já viram que o Ruby deixa a gente alterar o valor de uma constante, mas dá um warning, né? Com freeze, ó, cards, ó. Tá? Então se eu for agora ele deixa, né? Mas se eu fizer agora a mesma coisa aqui, freeze, e agora tentar alterar, ó. Opa. Tem que fechar porque eu já criei essa constante. Pera aí. Freeze. Esquece. Deixa eu mexer nessa referência, na verdade. Eu vou falando bobagem. Tipo um uppercase. Olha, ou eu estou no outro Ruby, fui mostrar uma coisa. Mostrei outra. Alguém tinha me perguntado isso ontem aqui. E agora? Opa. E outro valor é... E a gente dá um uppercase nele. Alterando o próprio string. Boom. É isso que eu queria mostrar. Então o freeze aqui não deixa alterar o próprio valor. Tá? Por que no Ruby 2.3? Porque no Ruby 2.3 tem uma constante que faz isso. Tá no 2.4. Depois que eu comecei a mostrar que eu percebi. Tá? Mostro para vocês depois os exemplos. Existe um comentário que chama Magic Comments, que você fala se as strings serão congeladas ou não no seu código. No 2.3. No 2.4 vai ser padrão isso. Por isso que mostro de outra forma. Pois bem. Mas aí uma boa prática agora é colocar freeze para você congelar esse valor. A gente colocou em constantes. Poderia fazer o mesmo aqui, inclusive. Definimos dois métodos. E aí o while, que alguém perguntou já. Né? Então eu acho que é mais por legibilidade. E aí, nossas instruções.
Fica agora eu não estou manipulando mais o card em si, né? Eu estou manipulando objetos aqui, né? Crio objetos tipo card, salvo ele, pego todos e sempre pegando objetos, não mais strings, que foi quando a gente começou, não mais hashes quando a gente terminou. Tá? Bem, no Destroy eu achei que o assunto era longo, né? E peguei as ordens que eu queria mostrar que eu me confundi, acabei mostrando um bug antes do outro. Mas basicamente eu queria mostrar isso. Então, mostrar um pouco mais de métodos de instância, métodos de classe, muito envio de mensagens agora, então tipo, os objetos interagindo entre eles. Nesse caso a gente ficou muito no objeto card. Às vezes a gente recebe instância de card, chama métodos de classe na classe card, então foi bem interessante essas iterações que eu queria mostrar. Alguém tem alguma dúvida? Já que a gente acho que era o último assunto sobre desse dos cards aqui, depois a gente vai falar de Rails, então é bom esses conceitos ficarem bem sólidos aí com vocês, apesar de a gente vai falar, a gente vai voltar neles várias e várias vezes, mas são conceitos que são legais, né? A gente passa por eles várias vezes. Alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar algo? Algum conceito que ficou? O Destroy ficou claro agora, para quem não está conseguindo fazer. Bem, se tiver alguma dúvida, legal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no Slack. Prefiro mandar no grupo, porque a gente compartilha, né? Então a gente já responde para todo mundo. Se tiver uma versão do código que vocês quiserem mandar para eu dar uma olhada, fiquem à vontade, que eu olho aqui e comento. A gente vai falar de Rails a partir de agora. Não sei se comigo ainda, mas a gente vai falar de Rails a partir de agora. Vamos falar de teste. Vou fazer muita coisa que a gente fez lá no Code Sagas, mas agora, né, mais passo a passo, mostrando os conceitos e tal. Pode falar por onde você começa na próxima aula? Vamos começar do começo. Rails New, vamos fazer setup da nossa aplicação, escrever teste, ver o teste falhar, sabe? Coisas que vocês fizeram no Code Saga, mas talvez no Code Saga não fica claro o passo a passo, né? E aí quando falha, né? Será que o Rails de fato me ajuda a ir para o próximo passo? Vocês vão ver assim, tipo, diferente aqui que fiquei mostrando um monte de erro para vocês, os testes eles te guiam para o próximo passo. A gente vai falar bastante sobre isso, tá, Júlio? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Bem, não tendo mais nada, vai ser só, vai ter só DDD. Na verdade, eu não gosto muito de chamar de TDD por si só. Então tendo dois conceitos. Vou escrever aqui TDD, que você comentou. A gente escreve BDD, que é Behavior Driven Development. E eu gosto de chamar mais de TDR, que tem um livro que cunhou esse termo, né? Esse não é comum, tá? Não adianta procurar. Tem um livro, na verdade, que testa Rails, que é Testing Driven Rails. Test Driven Rails. Eu gosto mais desse termo. Porque, se pensa em TDD, você está falando de teste de unidade. E nosso primeiro teste é o teste de comportamento. Né? Já tô contando spoiler já. E aí foge muito do TDD clássico, sabe? Que ele lê no livro. Eu não consigo enxergar, você escrevendo uma aplicação web com Rails, fazendo um teste unitário primeiro. Né? Então, muitos testes de unidade já foram feitos já por vocês. Sabe? Já testaram já muitos controles, já testaram muitos modelos. Então não faz sentido escrever tudo isso de novo. Né? Então, quando a gente for escrever teste com Rails, a gente vai testar muito o comportamento, né? Que a gente vai precisar. E vocês vão ver que é muito parecido com o Code Saga, só que agora falando mais da funcionalidade que está escrevendo e menos da unidade de código. Sim, bastante. A gente vai falar muito de banco de dados, mas também já contando spoiler, olhando ele como meio de persistência e não como core da sua aplicação, saca? Então a gente vai falar muito sobre o banco de dados como mais um recurso da sua aplicação. Então, diferente do que você tenha feito na faculdade, a primeira coisa que eu faço na faculdade é modelar o banco. No Rails, o banco ele é modelado por consequência, né? Não como principal da aplicação. Tá?
Então, essa é outra diferença. Não é mais, então vou ficar mais um pouquinho que estão surgindo perguntas aí. Mais alguma, tá em tempo ainda. Não? Então tá, então boa noite, muito obrigado. De novo, dúvidas, manda no Slack. Ah, opa, tem mais uma. É rápido, já tava no boa noite, hein, Felipe? Sim, passo lá. Assim que eu saio daqui, vou ripar o vídeo, né? Tem que converter o vídeo, aí eu vou subir no YouTube e aí eu já mando. Eu nem esperava, Felipe, que vocês codassem ao mesmo tempo, né? É, a gente faz isso que eu tô falando com vocês, a gente já fez algumas vezes presencialmente. Mas são conceitos gerais. Eu espero que vocês tentem fazer aí na sua casa e use o vídeo como referência, né? E aí você vai pegar o meu código também, vai olhar, tirar as dúvidas, né? Então é esse o intuito, na verdade, assim, é exercitar esses conceitos, tá? Eu nem esperava que vocês fizessem junto, não. Então é isso. Galera, boa noite. Obrigado. Assim que eu terminar de ripar o vídeo, eu subo o vídeo para vocês. Assim que eu subir o vídeo, já mando o código também. Beleza? Boa noite. Valeu.